Bom dia, boa tarde e boa noite, Moçambique. Esta é uma live que eu vou fazer com todo o cuidado porque eu percebi que existem muitas pessoas confusas com a minha mensagem. Mas muitas dessas pessoas só estão confusas porque preferem escolher a mentira vestida de roupa de luxo do que a verdade nua e crua. A todos vocês que vão entrar, sejam todos bem-vindos. Antes de eu fazer essa live, eu ponderei, pensei e decidi que assim eu vou fazer. Mas eu vou fazer com uma única intenção: avisar ao povo moçambicano, avisar a Venâncio Mondlane que as coisas que estão a acontecer em Moçambique são sérias, muito sérias. Meus irmãos moçambicanos, o que eu vou falar aqui hoje para vocês poderá ser interpretada de duas formas. Há quem poderá usar as minhas palavras para dizer que eu estou a desmotivar o povo, para dizer que eu estou a trabalhar contra a revolução, mas há quem poderá utilizar as minhas palavras como motivadoras, como ideias de como traçar uma estratégia para poder vencer esta luta, que praticamente começa a mostrar-se que está quase no fim. Pois bem, eu vou dizer para vocês, em primeira mão, eu sou responsável pelas minhas palavras, mas eu não sou responsável pela forma como interpretas as minhas palavras. Eu sempre me baseei num facto único. Uma pessoa bem informada, que é isso que eu estou a fazer aqui, trazer-vos a informação, uma pessoa bem informada toma melhores decisões. E isso vai para os dois lados. Eu acredito que se o povo moçambicano estiver bem informado, vai tomar melhores decisões. Que se Venâncio Mondlane estiver bem informado, vai tomar melhores decisões. E eu vou mostrar para vocês, povo moçambicano, do que é que aconteceu com a luta de revolução, porque Venâncio Mondlane esteve mal informado, ou esteve mal acompanhado, e o povo moçambicano esteve mal informado, ou esteve mal acompanhado. Mas tenham a certeza de uma coisa única. Do fundo do meu coração, tudo que eu mais quero neste mundo é que Venâncio Mondlane seja presidente de Moçambique. Tudo que eu mais quero neste mundo é que a Frelimo saia do poder e saia da vida dos moçambicanos. Não ouçam de ninguém, porque vocês estão a ouvir da minha boca diretamente. Eu sou anti-ditadura. Eu não gosto de nenhuma ditadura. E qualquer povo nesse mundo que precisar a minha voz de incentivo e de motivação contra uma ditadura, este povo não precisa pedir duas vezes que eu lá estarei com eles. Mas na luta contra a ditadura, nós não podemos nos permitir de perder a nossa capacidade analítica com pena de perdermos a possibilidade de lutar contra o ditador.
porque os ditadores têm várias técnicas de confundir a mente dos oprimidos. Eu trago-vos a informação porque a acho relevante, mas como eu já estou a ver e estou a notar que em Moçambique o tipo de comunicação é também igual em Angola, que tem que ser uma comunicação direta, porque muitos moçambicanos perderam a capacidade analítica de perceberem uma retórica ou perceberem uma análise. Para aquelas pessoas que dizem que eu estou a trabalhar em benefício da Frelimo, deixa eu dizer para vocês com todas as letras, eu preferia morrer do que um dia trabalhar em benefício da Frelimo. Para aquelas pessoas que dizem que eu estou contra o povo moçambicano, eu daria a minha vida, se fosse necessária, para livrar o povo moçambicano das garras da Frelimo. Para aquelas pessoas que dizem eu estou contra Venâncio Mondlane, eu te vou dizer que se eu fosse conselheiro de Venâncio Mondlane, esta hora a luta para a revolução não estaria onde está. E que isso só aconteceu porque eu não tive a possibilidade de lhe aconselhar e mostrar para ele o que estava a acontecer à volta dele enquanto Venâncio Mondlane estava a ser cegado pelas pessoas que o rodeiam. Meus irmãos, nesta altura que eu falo para vocês, existem umas coisas que estão a acontecer e que eu vou trazer aqui para vocês. Mas, primeiramente, eu quero levar-vos para Angola. Sim, Angola. Deveria ser, ou será, surpresa para muitos de vocês, moçambicanos, ou muitos de vós, moçambicanos, perceberem que existem pessoas ligadas à oposição de Angola que estão a trabalhar contra Venâncio Mondlane. Isso não faria sentido para a cabeça de ninguém. Absolutamente ninguém. Quase ninguém conseguiria pensar que é possível a oposição de Angola, que também luta contra o MPLA, haver indivíduos que estão a trabalhar contra os interesses de Venâncio Mondlane. E essas pessoas são pessoas que aproximaram-se de Venâncio Mondlane, chegaram perto deles. E são essas pessoas que eu estava a dizer na live passada, que eu disse que eu pedi a Venâncio Mondlane para não se aproximar a esses angolanos, porque se o angolano soubesse como vencer uma ditadura, eles estariam livres do MPLA. Que os angolanos não deveriam ser conselheiros de Venâncio Mondlane. Eu estou a falar dos angolanos políticos, dos angolanos intelectuais. É desses que eu estou a falar. Esses indivíduos não podiam nem deveriam estar próximo de Venâncio Mondlane, porque eles não sabem como lutar contra uma ditadura. Eles lutaram contra uma ditadura e falharam. E mesmo assim esses indivíduos aproximaram-se de Venâncio e agora alguns deles estão a lutar contra Venâncio. E se se perguntares o porquê? Porquê que alguns indivíduos ligados à oposição de Angola têm interesse em Venâncio falhar? Por causa de um motivo único: político. É que se Venâncio Mondlane falhar esta luta, esses indivíduos da oposição angolana poderão utilizar esta falha para defender
a falta de atitude que o presidente da oposição angolana, Adalberto Costa Júnior, teve na altura das eleições de 2022. Nada mais do que isso. Para esses indivíduos, para poderem defender a atitude de Adalberto Costa Júnior, eles até rezam que um povo inteiro, que uma nação inteira fique sob o jugo e sob a opressão dos ditadores. Isso mostra a falta de caráter dessas pessoas que aproximaram-se de Venâncio Mondlane, que à frente dizem que estão a trabalhar a favor de Venâncio Mondlane e que apoiam Venâncio Mondlane, mas por trás gozam de Venâncio e riem-se de Venâncio. Tudo simplesmente para justificar a falta de atitude de um só indivíduo na oposição angolana. Preferem que o povo moçambicano, rezam para que o povo moçambicano continue a ser prisioneiro da Frelimo, para eles dizerem: estás a ver, nós em Angola não fizemos nada e não morreu mais de 200 cidadãos. Olha, Venâncio fez alguma coisa, morreu mais de 200 cidadãos e o resultado é o mesmo. Therefore, seguindo para cima, quer dizer que a oposição angolana esteve mais certa e mais acertada na sua forma de conduzir esta luta. É uma pena. É uma pena que a África ainda não é dos africanos. É uma pena que o africano prefere ver o seu irmão sofrer em detrimento de alguns benefícios. E isso me traz para o segundo ponto desta live. Relatórios de inteligências. Existe um relatório de inteligência escrito para Moçambique que praticamente mostra o que vai acontecer em Moçambique. Eu tive acesso a este relatório e eu li. E por que os relatórios de inteligência são importantes? Porque um relatório similar sobre Angola também saiu em 2022, que mostrava o apoio e o interesse da tal comunidade internacional em manter o MPLA no poder, porque seria mais fácil poder continuar e oprimir o povo angolano financeiramente e economicamente por via de empréstimos bancários do FMI, o Banco Mundial e outras empresas americanas, do que se permitir a Adalberto Costa Júnior chegar no poder, porque ele poderia renegociar esses empréstimos. E para todo líder da oposição que normalmente faz a campanha numa atitude de renegociar as dívidas, renegociar as percentagens e melhorar a vida do cidadão, é imperativo que se renegocie absolutamente todos os contratos para poder dar uma vida financeira e econômica melhor ao seu povo. E isso é uma ameaça às instituições internacionais e ocidentais que controlam Angola. Essas mesmas instituições, para a tua surpresa, estão em Moçambique. E são essas mesmas instituições que agora lançaram um relatório de inteligência sobre a situação atual em Moçambique e que eu vos vou dizer o que eu li nela. Depois de eu dizer isso, povo moçambicano, vocês terão duas opções. Poderão se unir, poderão aumentar a vossa dor e poderão decidir lutar contra o opressor de uma vez por todas, ou poderão fazer a mesma coisa que o povo angolano fez, cruzar os braços e tocar a vida para frente. Se decidirem se unir e lutar, vocês vão salvar a vida de Venâncio Mondlane e o futuro de Venâncio Mondlane. Porque nesse relatório que eu li, que eu tive acesso, a vida de Venâncio
o que vai acontecer com Venâncio é praticamente uma catástrofe para Moçambique. Há a possibilidade de Venâncio nunca mais voltar para Moçambique e se exilar. E ainda que não se exilar, e haver uma amnistia, que é o que este relatório avisa, a possibilidade de uma amnistia para dar a Venâncio e Venâncio voltar, Venâncio nunca mais poderá concorrer a nenhum cargo político. E a partir dali, matar qualquer possibilidade de uma outra revolução em Moçambique. Se decidirem não fazer nada, vocês vão perder Venâncio Mondlane. Se decidirem fazer alguma coisa e serem sucedidos, vocês vão salvar a vida deste homem que apareceu como um verdadeiro guerreiro nos vossos colos, que poderá vos ajudar a livrar-se da Frelimo. Meus irmãos, o que eu vou dizer para vocês, as análises que eu vou fazer aqui sobre tudo que eu li, sobre tudo que está a acontecer agora em Moçambique, não é para pessoas de coração fraco. Se tu não consegues encarar a verdade e preferes acusar o mensageiro de ser ele que está a criar algum problema, eu te aconselho agora, eu te vou dar 2 minutos para abandonar esta live. Porque o que eu vou falar aqui para vocês não pinta um cenário bom, nenhum futuro bom para Moçambique. A não ser que o povo moçambicano faça alguma coisa. O futuro de Venâncio Mondlane atualmente está nas mãos do povo moçambicano. Povo moçambicano, vocês vão decidir se esse homem que vos ama pode voltar na vossa terra para vos governar, ou se vocês o vão trair também e o homem nunca mais poder voltar para Moçambique. O que vai acontecer é inteiramente da vossa responsabilidade, povo. Por isso, se não consegues encarar a verdade, pode abandonar a live. Estás convidado. Vai-te embora, rua, que aqui não é para ti. E se estiver disposto a ouvir a verdade, então eu te vou pedir para que fiques. O tempo é teu. Ok, muito bem. Já deu para ver que o número até cresceu e não caiu, quer dizer que vocês estão dispostos a ouvir. Por isso, eu vos vou pedir, partilhem a live para que mais pessoas possam também ouvir, como vocês estão aqui a ouvir. E eu vou continuar. Primeiro, está claro de uma vez por todas que o Podemos vai tomar assento na Assembleia Nacional. Isso já não é surpresa para nenhum moçambicano, certo? Albino Forquilha já falou sobre isso. Ele vai tomar assento, o Podemos vai tomar assento na Assembleia Nacional, no dia 13 de janeiro. E é algo que eu preciso que vocês interpretem bem. O presidente da República de Moçambique não pode tomar posse sem antes a Assembleia tomar posse. Se o Podemos sentar na Assembleia Nacional com os seus 48 deputados, quer dizer que eles vão validar a presidência de Chapo. O Podemos será parte do grupo que vai validar a presidência de Chapo. E se o Podemos validar a presidência de Chapo, não é uma indicação para vocês que o Podemos traiu Venâncio Mondlane, porque até onde nós sabemos, Venâncio Mondlane é candidato presidencial para o Podemos. Ele não é presidente do Podemos, o Podemos tem um presidente, Albino Forquilha. Venâncio Mondlane é simplesmente o candidato presidencial pelo Podemos.
Se o Podemos for à Assembleia e aceitar a presidência de Chapo, quer dizer que Venâncio Mondlane acabou. Se Venâncio Mondlane acabou, então quer dizer que a verdade eleitoral na qual nós falávamos, ou na qual se defende, esta verdade eleitoral que fez várias vítimas, não serviu para nada. Certo? Estão a me acompanhar? Conseguem me acompanhar? E por que o Podemos quer sentar na Assembleia Nacional com os seus 48 deputados? Por causa de acordos políticos que se fez atrás do povo moçambicano. E esses acordos políticos deixaram Venâncio Mondlane da parte de fora. O que Podemos aceitou como condições não inclui Venâncio Mondlane. E isso está neste relatório de inteligência que eu li. Primeiro, é preciso entender que o Podemos, como segunda maior, ou como o maior partido da oposição, tem direito a $1 milhão anual. Coisa esta que a Renamo perdeu o direito deste $1 milhão anual que vem dos bolsos do Estado para apoiar os partidos políticos. Tudo isso por causa de $1 milhão anual durante 5 anos e alguns benefícios. É preciso que vocês entendam isso. Esta é a primeira parte. $1 milhão anual. Segundo, os indivíduos do Podemos, ou os deputados do Podemos, terão imunidade direita, o que quer dizer que eles não poderão ser julgados sobre nada que aconteceu em Moçambique depois das eleições. Também está-se a falar que a Frelimo já está a trabalhar num processo de amnistia geral pelas violências que houve, e isso quer dizer que todos os polícias e militares que assassinaram povos desarmados não serão julgados por absolutamente nada, porque a amnistia será geral para todos. O outro problema que também aparece neste relatório é que, por causa da Constituição da República de Moçambique e dos estatutos da Frelimo, diz que se a Frelimo, como partido político, aponta 50% dos indivíduos que possam formar governos, isso entre governadores, administradores, ministros de estados, etc, etc. E que os outros 50% é apontado pelo presidente da República. Por isso é que vocês ouvem Chapo falar em governo de unidade, porque ele tem o poder e já se apresentou que ele vai eleger indivíduos da oposição, do Podemos, por exemplo, e da Renamo, para se tornarem ministros ou ministros de estados e governadores. Porque Chapo, como presidente da República, ele tem este direito de empregar 50% de todos os indivíduos que farão parte do aparelho da governação do Estado. E ele, quando fala em governo de unidade, é disso que ele está a falar. Dar cargos de ministros e governadores, vice-governadores, vice-ministros a indivíduos que façam, por exemplo, parte do MVM, ou parte do ND, ou parte da Renamo, ou parte do Podemos. Ele vai fazer isso. Por isso é que apareceu aquela história, aquela notícia de Albino Forquilha ser apontado como ministro da Defesa. Não que a Frelimo iria apontá-lo, Chapo tem o direito de apontá-lo. Se é que isso é uma verdade ou não, se é que Forquilha será apontado como ministro da Defesa ou não, o problema é teu. Tu aceitas o que quiseres, eu não estou aqui para discutir essa base. Mas é garantia
que o presidente da República de Moçambique tem o direito de apontar 50% de indivíduos que façam parte do governo e os outros 50% pertencem à Frelimo como partido político que está no poder. E isso faz parte dos próprios estatutos da Frelimo. E Forquilha, Albino Forquilha também, colocou o seu filho na lista de deputados para tomar posse, fazendo assim que ele tenha as garantias de deputados, o carro, os salários, os benefícios, etc, etc. Tudo isso está lá neste relatório que eu estou a falar. Vamos na cronologia. O que foi que aconteceu conosco? Aonde está Venâncio Mondlane? Aonde é que ele anda? O que é que ele está a fazer? Venâncio Mondlane não está a comunicar com ninguém. Tudo o que nós vemos deste líder são videoclipes que ele coloca na sua página de lives que ele já gravou há muito tempo. O que quer dizer que Venâncio atualmente não tem nada de novo para falar. Eu disse para vocês que o Podemos traiu Venâncio Mondlane. E muitos de vocês estão a dizer que não traiu. A simbologia é muito importante. E meus irmãos moçambicanos, eu vos peço de coração, aprendam a ler símbolos. Em política, o mais importante não é o que eles dizem, é o que eles fazem. O que um político faz é mais importante do que ele diz. Aprendam a ler entre as linhas e aprendam a ler a simbologia que existe nas vozes dos políticos. A primeira coisa que eu vos vou chamar a atenção aqui é: há uma ruptura entre o Podemos e Venâncio Mondlane. Tu queres aceitar isso ou não? Problema é seu. Quem sabe analisar já percebeu isso há muito tempo. Mas deixa eu chamar-vos aqui a atenção a uma coisa que aconteceu e que ninguém está a prestar atenção. Na página de Venâncio Mondlane, todos os comunicados sobre alguma coisa vinha sempre o símbolo do Podemos na fotografia. Este último comunicado que estava-se à espera da live para anunciar o ponta de lança, o símbolo do Podemos não está lá. Não faz parte desta fotografia. Tu tens duas opções. Podes chamar isso como um erro, uma coincidência, ou podes ver isso como ela é, mostrar uma quebra de protocolo, porque todas as vezes que o Venâncio comunicou com o povo, o símbolo do Podemos como partido político estava atrás. Esta é a primeira vez que o Venâncio coloca uma fotografia, um comunicado seu, sem o símbolo do Podemos atrás. Para mim, que entende de linguísticas, isso é um sinal claro que há uma quebra de protocolo entre esses indivíduos. E isso aconteceu depois do comunicado da CCC, ou do Conselho Constitucional, no dia 23, e as negociações que aconteceram depois. Algo que também chamou a atenção foi que o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, enviou um enviado especial para mediar a situação em Moçambique. Todos ouvimos essa mensagem, nós ouvimos sobre essa notícia. A verdade é que essa mediação, esse encontro, nunca chegou a acontecer. Porque Chapo disse para este enviado de Cyril Ramaphosa, que é o presidente da África do Sul, que está a ver a economia do seu país a ser afetada por causa da fronteira que se fechou. O Chapo disse que nós não precisamos de intervenção de nenhum partido, de nenhum país externo, porque nós mesmos moçambicanos conseguimos resolver os nossos problemas internamente. E foi lá quando começaram as negociações para poder começar a garantir os benesses do Podemos como partido.
E foi lá que se chegou à conclusão, através da Constituição de Moçambique, que a Renamo perdeu esses benesses, para além dos 28 deputados que eles agora vão ter. E o presidente da Renamo até agora continua a não aceitar os resultados das eleições, e ele disse que se a Renamo perder esse financiamento do governo como partido político, há o perigo e a possibilidade da Renamo se rearmar de novo. E isso é um grande problema. Porque, neste mesmo relatório, acusa Venâncio Mondlane de ter feito contactos com alguém chamado Vintano Cingano, deve ser isto, que pertencia às Forças Armadas da Renamo, lhe chamam VS. Este mesmo relatório acusa Venâncio Mondlane de ter compactuado com este indivíduo da Renamo para rearmar os guerreiros de novo e começar uma guerrilha em Moçambique. E a Frelimo começa agora a falar que o que Venâncio Mondlane fez ao lutar pelo povo moçambicano pelas eleições é uma espécie de golpe de Estado. O que quer dizer que Venâncio Mondlane poderá ser brandeado como um terrorista no novo governo da Frelimo. E que se isso acontecer, não há possibilidade de Venâncio Mondlane voltar para Moçambique. Mas agora ficou claro e evidente para todos vocês que Venâncio, se o Podemos tomar assento na Assembleia, Venâncio Mondlane já não é importante para o Podemos, porque o Podemos tem o seu presidente e Venâncio era simplesmente um candidato presidencial pelo Podemos. E se o Podemos sentar na Assembleia, o Podemos vai se tornar no braço diplomático da Frelimo e não num partido que luta pelo bem do povo. E se isso acontecer, sem o Venâncio Mondlane, o povo moçambicano já diz que sem o Venâncio e que se o Podemos trair o Venâncio, que todo mundo sabe que sim, traiu, sem o Venâncio, o povo moçambicano não vai votar no Podemos daqui a 5 anos. A ideia de alguém pensar o que vai acontecer daqui a 5 anos é uma loucura para mim, mas vamos interter isso por um instante. Sem Venâncio Mondlane no Podemos, o povo não vai votar no Podemos. Se o povo não votar no Podemos, quem ganha as eleições de novo é a Frelimo, porque Venâncio não terá poder, não terá como voltar para Moçambique para abrir um partido seu e concorrer, e muito menos vai poder concorrer pelo um outro partido da oposição. Sim, até Venâncio Mondlane entrar no Podemos, ninguém conhecia o Podemos, mas agora o Podemos tornou-se na segunda maior força política do país. Mas imagine que chegamos até 2029, por exemplo, daqui a 5 anos, e o povo não vota no Podemos, o povo não vota na Renamo, porque acha que a Renamo é um braço da Frelimo, acha que o Podemos é um braço da Frelimo, então quem ganha as eleições de novo em Moçambique em 2029? Exatamente. Frelimo, de novo. Porque o revolucionário está proibido de voltar para o país. E sem ele estar no país, ele não tem como concorrer à presidência da República. E esse é o risco que eu quero trazer para vocês, povo moçambicano, na qual eu vou reforçar um pouquinho mais lá para frente o porquê que é necessário o povo defender Venâncio Mondlane a todo custo e porquê é que a responsabilidade de não deixar o Chapo tomar posse recai sobre o povo. E que se o povo moçambicano falhar agora, vocês terão falhado também Venâncio Mondlane. Já vou reforçar
mais daqui a pouco. Continuando neste relatório, com o problema da fraude eleitoral, o problema das atas. A Frelimo acusa agora que quem falsificou as atas eleitorais não é a Frelimo. Pelo contrário, é a oposição de Moçambique. É o Podemos, é a Renamo, é o MDM, é o ND. São esses que falsificaram as atas, porque o Conselho Constitucional diz que as atas apresentadas pela oposição contêm 2 milhões de eleitores acima do que estava registrado, que eram 6 milhões de eleitores. E que essas atas foram preenchidas antes das eleições acontecerem. E o mais importante é, alguns de vocês estavam a ouvir, e por causa mesmo disso, a oposição de Moçambique será acusada de falsificarem documentação para alterar o resultado das eleições. Mas por causa dessa tal amnistia que está-se a falar, então esses indivíduos que forem acusados de falsificarem as atas eleitorais serão perdoados por essa mesma amnistia, do mesmo jeito que vai perdoar os polícias e os militares. Então está tudo combinado, certo? Entre o Podemos, a Renamo, eles combinaram tudo, e a Frelimo, está tudo combinado. Todo mundo vai sair bem, menos uma única pessoa, Venâncio Mondlane. Continuando. Há coisa atrás, algumas semanas atrás, alguns dias atrás, antes do resultado do Conselho Constitucional, vocês viram as embaixadas apoiarem mais ou menos o povo moçambicano e Venâncio Mondlane. O que este relatório diz é que muitas embaixadas ocidentais clandestinamente reuniram com o Conselho Constitucional, que lhes apresentou as atas eleitorais e que lhes disse que quem venceu as eleições foi Frelimo e o Chapo, e essas embaixadas agora estão praticamente caladas e querem simplesmente deixar a Frelimo tomar poder nas Calmex, e eles já não estão a emitir comunicados a favor do povo moçambicano, muito menos a favor de Venâncio Mondlane. E que agora que o presidente de Angola, João Lourenço, vai tomar posse rotativa da União Africana, ou dessa brincadeira, um ditador não iria prejudicar uma ditadura que ele apoia. A África não vai fazer absolutamente nada, porque praticamente já é uma garantia que Chapo vai tomar poder. E as coisas em Moçambique começam, de alguma forma, a voltar à normalidade. O que foi que aconteceu? Como chegamos aqui? É preciso, Moçambique, fazer uma reflexão muito interna para poder sair desta e poder salvar Venâncio Mondlane. E quando eu falo em Moçambique, estou a falar em povo moçambicano. Você, povo moçambicano, a tua vontade de se livrar da ditadura é que vai salvar Venâncio Mondlane. Porque se tu falhares como povo, vocês vão falhar o único homem que praticamente entregou a sua vida para tentar lutar contra esta ditadura. Povo moçambicano, tu é que tens o poder nas mãos de restabelecer a verdade eleitoral. A estratégia de realizar eleições, para poder eleger novos governadores e administradores, etc., não vai dar certo.
Porque embora em democracia me vai parecer que o povo quer, que o povo elegeu, está lá, governar um país, ser dirigente de um Estado passa também pela área administrativa. E na área administrativa, quem controla é a Frelimo e não o povo. E embora pareça que eu estou a apresentar-vos cenários de Armageddon, o que não é, eu estou a apresentar-vos o que está a acontecer em Moçambique atualmente, que é necessário o povo saber para o povo poder se posicionar e ir defender a verdade eleitoral e defender Venâncio Mondlane. É importante que vocês saibam disso. Só vocês, o povo, é que vão poder salvar Venâncio Mondlane e repor a verdade eleitoral, porque a soberania vos pertence. Como chegamos aqui? Chegamos aqui na altura em que nós começamos a interter politiquices. Foi nisso que aconteceu. Quando começamos a interter politiquices, foi ali que perdemos o foco da situação. Embora parecia uma estratégia correta na altura, vem agora provando ela sendo errada. E eu dei exemplo, essa tal comunidade internacional, os tais países ocidentais que foram reunir com o Conselho Constitucional para praticamente deixarem de apoiar Venâncio Mondlane e garantir os interesses das empresas ocidentais que já estavam a fugir de Moçambique, as empresas mineiras já estavam a fugir de Moçambique por causa da situação. Está-se a voltar de novo à normalidade. Essa tal comunidade internacional, na live passada, eu disse para vocês que a comunidade internacional iria sempre apoiar o presidente que estiver no poder, porque eles precisam da riqueza que está no solo de Moçambique. Eles iriam sempre e viriam sempre fazer negócio com Venâncio Mondlane se ele tomasse o poder por via do povo. E algumas pessoas estavam a dizer que não, é preciso negociatas, é preciso diálogos, etc, etc. Algo que os moçambicanos, os angolanos e os africanos não entendem é que existe uma hipocrisia muito grande do lado ocidental quando o assunto é África. E eu vos vou mostrar isso. O Ocidente é tão hipócrita que para eles não importa quem está no poder, desde que esses interesses deles estejam garantidos. E eu vos vou mostrar, vou-vos dar aqui um exemplo de como essa hipocrisia, mais uma vez, está no rosto de todo mundo que o Ocidente mostra. E o país é Síria. Sim, Síria. Nós sabemos que o Assad fugiu, porque o povo foi no palácio presidencial. Síria fugiu. Assad fugiu com sua família, com seus amigos, etc, etc. Quem é o atual presidente da Síria? É alguém que estava na lista de terroristas do Ocidente, na lista de pessoas a abater. Havia até uma recompensa de 10 milhões de dólares para qualquer pessoa que desse alguma informação que lhe desse a capturar este indivíduo ou eliminar este indivíduo. Este indivíduo, novo presidente da Síria, estava na lista de terroristas. Fez parte da Al-Qaeda, fez parte do ISIS, fez parte do Boko Haram, promoveu o terrorismo. Segundo os ocidentais, promoveu o terrorismo naquela área. Quer dizer que este indivíduo deveria ser inimigo, ou pelo menos o Ocidente devia olhar para este indivíduo como um inimigo do Ocidente, porque durante esses períodos muitos ocidentais morreram, certo? Não. O Ocidente agora chama ele de extremistas moderado. Agora, como se houvesse uma palavra extremista moderado. Se existe, ou és extremistas ou não és. Se for extremista, é extremista. Se for moderado, é moderado. Ele agora é alguém que fez parte da Al-Qaeda, mas é moderado, que agora serve os interesses do Ocidente, saiu da lista de terrorista e quem está na Síria hoje
o ministro dos negócios franceses, a ministra dos negócios franceses e o ministro dos negócios alemãos, que foram para a Síria e disseram ao novo presidente da Síria, que é, para todos os efeitos, no lado ocidental, terrorista, que a França e a Alemanha irão financiar a reconstrução do governo sírio, ele que é o presidente terrorista, irão financiar a reconstrução do governo sírio, mas desde que esse financiamento não sirva para abrir nenhum projeto islâmico. Esqueça a parte do projeto islâmico. Se ele quiser abrir projetos islâmicos, tem como fazer. Esqueça essa parte. Mas a parte mais importante que eu quero mostrar para vocês, que eu fiz referência à outra live sobre a hipocrisia do Ocidente, é que o Ocidente irá sempre apoiar quem estiver no poder, desde que essa pessoa consiga garantir os interesses ocidentais. E isso aplicava-se a Venâncio Mondlane quando eu estava a pedir e aconselhar que deveríamos agir agora. Enquanto os intelectuais diziam que ele não pode chegar no poder por esta via e tem que chegar no poder por uma via diplomática e diálogo e entendimento, para o Ocidente não importa quem está no poder. Eles são capazes de financiar terrorista, que eles chamam terrorista, desde que os seus interesses estejam garantidos. E este é o exemplo prático de como Venâncio Mondlane não deveria se deixar cair na campanha de charme que lhe fizeram, ou que o mundo ocidental lhe fez, que de alguma forma o prejudicou. Mas, ao prejudicar, também prejudica o povo moçambicano. Está no passado. Isso é uma lição aprendida. O Ocidente não é amigo de África e nunca foi amigo de África. O próprio Estados Unidos diz isso. Que os Estados Unidos não têm amigos permanentes, só interesses permanentes. Continuando. Olhando para a situação atual de Moçambique, é possível dizer que Venâncio Mondlane está abandonado. Está sozinho. Venâncio Mondlane, alô Moçambique, Venâncio Mondlane precisa do teu apoio. Alô, povo moçambicano. Este povo que cantava, este povo é de Venâncio, o Venâncio nessa altura precisa de ti, precisa da tua ajuda. O homem está abandonado, o homem foi traído. Ele quer o bem do povo moçambicano, mas as pessoas ao redor dele lhe traíram. E ele está sozinho, está abandonado. Nesta altura ele deve estar a ponderar qual é o próximo passo. Vocês já pararam para ver que não tem anúncio para quando será a live do Ponta de Lança? Não vos preocupa isso? Não vos preocupa? Pelo que nós sabemos, Venâncio Mondlane nos habituou com lives, com updates constantemente, a nos dizer o que vai acontecer, quando vai acontecer. Tudo o que nós vemos agora é um comunicado que, sem o símbolo do Podemos, a dizer que irá acontecer, quando tiver que acontecer, mas ninguém sabe quando vai acontecer. E enquanto isso, estamos a chegar próximo da data das eleições pela democracia africana, que ele falou, que era um dos passos, e estamos a chegar próximo da data dos deputados tomarem posse, que é o segundo passo para a certificação do presidente de Moçambique, que é o Chapo, que é o terceiro passo. Não abandonem Venâncio Mondlane, povo moçambicano. E nesta parte, eu vos vou criticar, povo moçambicano. Alguns erros nesta luta foi cometida, principalmente porque o povo também falhou. E enquanto o povo moçambicano falhava, talvez Venâncio Mondlane
teve que adaptar as suas estratégias e as suas táticas para manter o povo velado, mas que eventualmente veio a provar algo não tão frutífero. E a primeira falha que este povo cometeu foi, depois do assassinato dos dois amigos de Venâncio Mondlane, depois, com 25 tiros, depois do assassinato desses dois indivíduos, que fez com que Venâncio Mondlane fugisse, um país sério e de justiça já teria deixado cair a Frelimo. A partir daquele dia em que os amigos de Venâncio foram mortos, o povo moçambicano falhou em apoiar Venâncio Mondlane aí. No funeral deles, depois de enterrar esses indivíduos, um povo sério que quer se livrar da ditadura já teria deixado cair a Frelimo na dor de enterrar esses indivíduos. E o povo moçambicano falhou também Venâncio Mondlane aí. O povo moçambicano falhou Venâncio Mondlane quando Venâncio pediu para uma manifestação nacional para que todos os caminhos dessem a Maputo. E que sim, nós vimos algumas dúzias de indivíduos, algumas centenas de indivíduos abandonarem as suas terras, onde vivem as suas terras natais, para virem para Maputo, mas mesmo assim não foi um número suficiente para que essa moldura pudesse deixar cair a Frelimo aí. E sim, nós vimos o aumentar da violência da Frelimo e da ditadura nesta época. Mas o que eu estou a chamar aqui a atenção é números. Existem milhões de pessoas em Moçambique. Milhões. Existem milhões de pessoas em Maputo. A ditadura ou as ditaduras só conhecem uma única forma de comunicação, e é violência. E a única forma que existe de se combater uma ditadura é o povo tornar-se violento também, na mesma medida ou um pouco mais acima. Que nenhuma ditadura cai até a altura que a integridade física dos ditadores está ameaçada. E o povo moçambicano falhou também ali. Com os protestos, com as queimas de coisas, com o que nós vimos, os armazéns a serem queimados, as lojas, etc., etc., toda esta luta ficou nos guetos, ficou nos bairros. Nenhuma dessas lutas chegou nos bairros nobres, nas áreas nobres, para poder ameaçar o ditador. Nenhum dos ditadores sentiu-se completamente ameaçado. Sim, vimos alguns deles a fugirem do país, a saírem de uma zona e outra, a não dormirem no mesmo local diariamente, vimos isso. Mas nada lhes ameaçou o suficiente para eles abandonarem a ditadura. Quer dizer, continuam confortavelmente como ditadores. O povo moçambicano, ao concentrar as suas lutas nos guetos, só acabou se prejudicando ele mesmo, porque os ditadores continuam embaixo do ar-condicionado. Quer dizer que o povo focou a sua luta no lugar errado. É no ditador que a luta tem que se levar. A luta não é para ficar nos bairros entre nós. É no ditador. Tem que se levar ao ditador. É lá que está o poder. É lá que está o centro de decisões que prejudica este povo, que aniquila este povo, que mata este povo diariamente. Tem que se ir até ao ditador para que o ditador abandone a ditadura. Porque se não chegar ao ditador, ele não tem motivos de abandonar a ditadura, porque a comida dele chega, a bebida dele chega, a roupa chega, a água chega. Enquanto ele se sentir bem e protegido, ele não tem necessidade de abandonar a ditadura. E o exemplo prático mais recente que nós vimos é na Síria, o Assad. O Assad só fugiu do país porque a população ameaçou a integridade física do ditador.
Meus irmãos, povo moçambicano, vocês têm na mão uma oportunidade sublime de fazer história. Vocês têm na mão uma oportunidade grande de se livrarem dos vossos ditadores. Não, eu não estou a falar Venâncio Mondlane, eu estou a dizer povo moçambicano. Povo. Só vocês vão poder travar a tomada de posse de Chapo. Só o povo, nesta altura, se tu olhares para uma análise política de Moçambique, o Venâncio Mondlane já perdeu. Porque ele foi traído pelos seus, foi traído pelas pessoas que lhe rodeiam. Ele foi abandonado. Chegaram perto dele, encheram a cabeça dele com um monte de politiquices, de direitos, de ser blá blá blá. Tiraram o foco do homem e abandonaram o homem. Enquanto eles faziam os seus acordos e negociatas, Venâncio Mondlane foi abandonado, distante. E ele encontra-se agora numa situação que não sabe o que fazer. Mas ele tem o amor e o apoio deste povo que sofre. Mas só este povo é que vai poder parar. Porque não contem mais com Podemos. Não contem mais com a Renamo. Não contem com os vossos partidos políticos. A luta não é de partidos políticos. A luta é do povo moçambicano. Quem quer se livrar da Frelimo não são os partidos políticos. Já deu para ver e está provado que os partidos políticos até gostam da Frelimo e até fazem negociatas com a Frelimo por benesses e dinheiro. Então, quem quer se livrar da Frelimo é o povo. É responsabilidade do povo a lutar contra os indivíduos que eles querem se livrar. E nesta senda, toda a responsabilidade recai para o povo moçambicano. E o povo moçambicano tem algo que alguns povos africanos não têm, pelo que dá para ver até agora. Vocês, moçambicanos, têm um líder incorruptível, alguém que não está-se a deixar vender por benesses e se manter nesta luta, mesmo distante da sua família, mesmo abandonado, mesmo sozinho, mesmo traído. E este alguém chama-se Venâncio Mondlane. Ele precisa do vosso amor, precisa do vosso apoio, mas muito mais. Se Moçambique quiser ter a mínima chance de ter Venâncio Mondlane no poder, como a soberania pertence ao povo moçambicano, só vocês vão poder fazer isso por Venâncio Mondlane. Venâncio é vosso até a hora que vocês quiserem Venâncio. Não o abandonem. Não o deixem sozinho. Ele precisa do vosso apoio, das vossas mensagens. Digam para ele, ligam para ele, enviem mensagem, mostrem para ele em número de milhões que o povo está com ele e que o povo está à espera da próxima indicação para resolver este problema de uma vez por todas. Façam isso, contactem o homem, digam volta e nos diz o que fazer, que nós vamos resolver o problema deste país de uma vez por todas. Façam isso. Venâncio nesta hora está sozinho e precisa de vocês. Ele já nem sequer pode contar com os seus conselheiros políticos porque esses já se venderam a Frelimo. Só o povo, em massa, em grandes números, não os pequenos que nós temos observado, só este povo moçambicano vai poder trazer Venâncio Mondlane de volta. Porque até onde vai a política de Moçambique, Venâncio Mondlane nunca mais poderá voltar para Moçambique. E se ele voltar, nunca mais poderá concorrer a um cargo político. Porque para tu seres amnistiado, é porque existe uma sentença que te desqualifica como servidor público.
Apoiem Venâncio. Ajudem Venâncio. Escrevam para ele. Liguem para ele. Mandem mensagem. Estão a ver os e-mails da bandeira de Moçambique? Esquece isso. Escreve para ele em número de milhões a dizer: nosso presidente volta. Diz para nós o que temos que fazer hoje, que nós amanhã resolveremos o problema desse país de uma vez por todas. E em números grandes esse povo tem que se reunir e ir lá onde o ditador está sentado. Sem chegar lá, sem ameaçar a integridade física do ditador, o ditador não tem motivos para abandonar a ditadura. Tomara que usem a minha live como motivador e não desmotivador. Bom dia, boa tarde e boa noite, Moçambique. Fiquem todos bem. Até lá, aquele abraço. A gente se fala.